Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar cada uma das nossas personagens aqui de hoje, a professora Lina Mara, a professora Isabel, o Paulo, dizer que é um prazer muito grande tê-los e ter esse primeiro evento nessa forma nova de apresentar, fazer uma sessão. Queria agradecer muito a Patrícia foi muito dedicada para convidar as personagens que vão falar, organizar tudo, e então eu queria... uma coisa um pouco sentimental que eu queria contar para vocês agora, é muito pequenininho, mas de qualquer maneira, duas colegas minhas de faculdade de muitos e muitos anos atrás estão conosco hoje aqui. Eu mandei para o grupo da Faculdade de Medicina, né? Formei em 73, em Pelotas, e as duas disseram que estariam aqui. Então, eu estou muito feliz com isso, além da felicidade de toda de presidir essa academia maravilhosa, com pessoas maravilhosas, e que a gente está, cada dia, chegando mais uma pessoa, mais outra que a gente está buscando. E então eu queria desejar que esse nosso evento de hoje fosse do maior sucesso, com bastante simplicidade, sinceridade, carinho e tudo isso. Tá? Muito obrigado por vocês terem aceito e por aqueles que estão aqui presentes hoje. Muito obrigado. Uma boa noite. Patrícia, com você. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a colaboração do nosso presidente, professor Hilton Có, que nos dá uma certa liberdade de atuar e poder colaborar com a nossa sociedade no contexto de divulgar conhecimentos. Essa é uma modalidade um tanto quanto nova, acho que para todos, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar com todos meu amor, eu estou tendo aula. Tamara, professor Isabel, professor Paulo. E eu vou pedir a todos os participantes que, por favor, mutem os seus áudios, né, os seus microfones, e desliguem também a tela, né, do computador. E vou pedir também que, se houver alguma pergunta que deseja que seja feita, que coloquem no chat, que no final das palestras eu vou estar lendo essas perguntas para os nossos palestrantes. Nós vamos iniciar com a professora doutora Lina Mara Riso, médica fisiatra, professora titular de fisiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, representante da Organização Mundial de Saúde para assuntos de tecnologia assistiva e reabilitação. Professora Lina Mara, é um prazer, uma grande honra poder apresentar a senhora nesse dia. Agora, a palavra é da senhora. Patrícia, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito a ideia que você trouxe para dentro da academia. Essa é a vantagem de nós termos a juventude dentro da academia. A gente traz novas tecnologias que nos aproximam. Essas tecnologias que vieram para ficar e que nos permitem estarmos a 400 quilômetros de distância, estar próximo da Isabel, do Wilton, do professor Paulo Rabelo, e de encontrar os colegas aqui. Isso realmente é uma alegria. Eu preparei uma apresentaçãozinha para facilitar um pouco a exposição e para a gente não perder o fio da meada, mostrando o que eu entendo que, nesse momento,
nós, aqui da academia, precisamos considerar como uma lógica indiscutível para pensar o futuro. A gente pensa o futuro pensando e falando o presente. Não é possível olhar para o cuidado das pessoas sem olhar para o que está acontecendo nesse momento, hoje, agora, aqui em São Paulo ou em todo o Brasil. Então, por isso é importante esse encontro, né? Nós estamos falando de futuro, mas lembrando que tem algumas coisas que nós vamos trazer nesse presente, mas tem muita coisa que nós vamos construir no presente para ver um futuro absolutamente justo na área da saúde. Em 2030, ou durante a Assembleia das Nações, a Organização Mundial de Saúde, em 2017, ficou assegurado que até 2030 haveriam processos e serviços de reabilitação disponível para todos os que dele necessitam. E foi feita uma afirmativa dentro dessa Assembleia, que eu tive a felicidade de participar. A reabilitação é um serviço essencial. Se é um serviço essencial, ela precisa estar disponibilizada nos sistemas de saúde para todos. Aí a segunda questão é perguntar aonde nós estamos agora durante o surto da Covid-19. Se nós já vínhamos de uma história de grandes necessidades insatisfeitas, isso é particularmente verdadeiro nos países de maior vulnerabilidade econômica. Mas é verdadeiro também em alguns países onde a renda per capita é alta, mas não existe um sistema de saúde público capaz de dar a resposta adequada num momento como esse. O que responde a uma primeira pergunta: não haverá um sistema justo se nós não tivermos um sistema público tão forte como o sistema privado. E é dessa confluência de interesses entre o público e o privado que nasce realmente a oferta de um serviço de qualidade para todos. É absolutamente amador pensar, é no mínimo ingênuo pensar que a gente pode ter um bom serviço privado se a gente não tiver um serviço público de excelência. De excelência. E se é verdade que nós precisamos de serviços particularmente fortalecidos e incluídos na cadeia de saúde neste momento, a gente tem que olhar para o mundo e a gente descobre que a necessidade de reabilitação, ou apenas reafirma que a necessidade de reabilitação excede a disponibilidade que existe hoje no nível mundial. Então, o futuro que nós estamos falando fala desse novo normal. Um novo normal da relação das pessoas, da prestação de serviço, da forma como se organiza a sociedade, onde provavelmente aglomerações, descuidos no isolamento de contato não serão mais perdoados, porque nós vamos ter que entender que esta não é apenas uma pandemia, é uma mudança de paradigma. Então, os prestadores de serviço se mobilizaram rapidamente e buscando uma melhor oferta e um serviço mais seguro, mas eles vão ter que continuar investindo nisso. E as organizações responderam de maneira, eu diria, bastante adequada nos modelos e nas formas de prestar serviço. Tanto é verdade que, numa leitura rápida, olhando 11 serviços diferentes no mundo inteiro, nós temos aqui a representação dos 5 continentes, nós vimos que, embora existisse qualidade, existia falta na oferta. Então, para manter o essencial dos serviços de reabilitação, nós precisamos garantir que tudo que tem hoje continue a existir, mas a gente possa crescer na oferta de serviço, garantindo a mesma qualidade e a mesma segurança. Então, esse trabalho que já está publicado nos dá uma ideia clara de quais são os próximos passos, né? Nós precisamos adotar um conjunto básico de medidas, tanto a nível do indivíduo,
Quem é o paciente hoje? Como é que ele chega? Quem é o acompanhante? Que cuidados nós temos que ter no nível do cuidador, no nível do acompanhante, no nível da família e no nível do profissional que atende o paciente. Nós precisamos entender o sistema de saúde, onde número fazia muita importância. Eu preciso ter um número de pacientes atendidos e um número maior ainda na fila de espera. Fila de espera foi sempre um horror na minha vida. Eu não acho que é possível você ter fila. Quem está na fila de espera ou não precisa do atendimento ou nós estamos postergando a oportunidade dele ser atendido e piorando a condição. Então, nós vamos ter que melhorar, e as tecnologias nos ajudam a gerenciar essa fila de espera. E no nível do sistema, nós precisamos entender se nós vamos avaliar números ou se nós vamos avaliar resultados, eficácia, eficiência. A gente precisa de avaliações longitudinais que nos permitam conhecer melhor quem é o paciente, que necessidades foram atendidas e se as necessidades não atendidas são resultado da eficiência, da falência do sistema ou se é a dificuldade na formação dos profissionais. E essa é uma discussão. Como é que a gente capacita os profissionais nesse momento e para sempre, né? Uma segunda questão que aparece dentro dessa recomendação são os resultados funcionais dos pacientes com Covid-19. E nós estamos vendo o quanto esses pacientes são globalmente debilitados. Mas nós não podemos esquecer que pacientes não Covid também estão em risco de deterioração funcional. Exatamente porque eles acabam temerosos de chegarem aos serviços com as dificuldades de um transporte que foi reduzido e era necessário que fosse, e a própria presença do acompanhante. Então, nós fizemos uma migração, no primeiro momento, para um atendimento muito mais de pacientes internados do que pacientes no ambulatório. Mas para fazer essa migração, você precisa ter as unidades de internação. Por acaso, em São Paulo, agora nós tínhamos. Uma outra questão é a qualidade do atendimento, a disponibilidade e a acessibilidade do sistema. Agora, no presente, como é que eu acesso? Como é que o mundo digital me permite chegar até os pacientes? E, na medida que os países se recuperem, como é que isso vai se colocando cada vez com mais força, com mais insistência? Eu preciso que os pacientes dominem o mundo digital, as tecnologias digitais. Isso precisa ser uma oferta dos serviços de reabilitação, como já é nos nossos laboratórios de habilidades, para que ele possa continuar usufruindo da informação, do conhecimento e das mudanças que as tecnologias nos favorecem, para poder continuar garantindo a sua condição funcional. Então, capacitação para profissionais, a capacitação para os gestores do sistema de saúde, a orientação para toda a sociedade e sempre medindo. Nós precisamos garantir que as nossas medidas de avaliação funcional, de número de pacientes que chegam, da eficácia no tratamento, seja uma realidade em todos os nossos serviços. Nós precisamos conhecer a eficácia das nossas ações. Nos pacientes com Covid-19, a gente já observa uma urgência, uma emergência no atendimento desde as fases da UTI, descompensação respiratória, fadiga, um desgaste muscular a olhos vistos. Você vê o paciente hoje e vê amanhã e é outro paciente, perdendo massa muscular com uma velocidade assustadora. A questão das disfagias, da afasia e do risco de outras incapacidades adquiridas até no hospital. A gente precisa pensar que esse paciente vai sair do hospital e ele precisa passar por uma orientação para a prevenção de quedas e de outros problemas que ele pode ter como consequência a essa infecção. O que a gente vê do ponto de vista de uma semana de restrição de movimento é a degradação de uma forma absurda das condições de pele. Nós estamos trabalhando com os fabricantes de colchões e numa parceria inédita e maravilhosa com a FOM para mudar o modelo dos colchões para ver se a gente melhora
a degradação de pele dificultando que esses pacientes têm. As alterações musculares, as rigidez, a diminuição da amplitude de movimento de uma forma expressiva, mostrando que não pode ser só pela redução da mobilidade. Tem que haver um processo inflamatório que atinge todo o aparelho locomotor. Mudanças no ritmo e no funcionamento do intestino, bexiga, uma estase venosa, que acaba desembocando num edema e muitas vezes num tromboembolismo, a diminuição da taxa metabólica e do movimento respiratório. Mas o pior é o estado de ânimo, o medo, o temor, a falta de sono e quase sempre a depressão. Todos esses achados, todas essas oportunidades de intervenção começam e devem ser medidas desde o momento da internação, desde o momento da UTI, desde o momento da fase mais aguda. Muito interessantes são os achados da autópsia produzidos pelo nosso professor Paulo Saldiva, que mostra que a gente tem um processo inflamatório global. E as questões que nós vemos na limitação do exame, porque não é possível fazer o exame como a gente gostaria dos pacientes durante a primeira etapa, já se revelam depois de forma absolutamente contundente na avaliação pós-morte. Então, nós precisamos entender que essa doença não é brincadeira. Uma segunda recomendação, que são as recomendações dos organismos internacionais, é que nós precisamos eliminar as barreiras, principalmente as financeiras e de infraestrutura. As limitações que afetam todos os interessados, e não importa em que lado da cadeia você esteja, mas você vai ser afetado pela falta de uma conectividade estável, pela questão dos dispositivos nem sempre atualizados, a alfabetização tecnológica que nos constrange, né, porque nós precisamos cada vez mais usar esse suporte técnico, e que é essencial para a acessibilidade, por isso que eu digo que faz parte hoje da reabilitação, e sim, é essencial para a reabilitação, está dentro dos limites da garantia das tecnologias assistivas, a alfabetização tecnológica, a alfabetização digital. E fora isso, claro, segurança cibernética, as regulações profissionais, que também nem sempre trabalham alinhadas com a necessidade dessa pandemia. Mas o que mais faz falta mesmo é o esquema de financiamento e as diretrizes para a prestação de serviço. Nós temos que entender que o teleatendimento, a telesaúde, a telereabilitação veio para ficar. No nosso serviço, a rotina de triagem, que para nós é muito rica, porque ela vai determinar para qual serviço, nós temos 5 unidades, para qual serviço o paciente vai, quais são os profissionais que vão estar na porta de entrada esperando por ele, serão agora sempre feitas a partir do modelo digital. A teletriagem veio para ficar. É impossível pensar que o paciente vai a um centro de reabilitação com todas as dificuldades de quem mora numa grande cidade, nunca é só com o seu cuidador, sempre tem mais alguém para ser visto numa situação de ajustar se ele é ou não eletivo para o atendimento. Então, esse primeiro contato será feito pela tecnologia digital. E os nossos prontuários já estão preparados para isso. Fizemos uma virada de chave com uma rapidez que nem a gente acredita. Nós vamos fazer essa primeira triagem e ele virá para consulta e para orientação global já no momento posterior. Então, quando ele vem para uma consulta, eu já sei quem é o médico, já sei quem é a equipe dele. Isso vai melhorar muito o acolhimento, vai melhorar muito a estrutura que eu vou preparar para esse paciente. É claro que a telesaúde precisa também de algumas questões aí. Nós vamos ter que melhorar algumas soluções criativas para ampliar o atendimento desse paciente à distância. E se eu tenho diversas ferramentas de comunicação, eu preciso ter um sistema de monitoramento, de sensores, que me permita, e já estamos trabalhando nisso, que me permita entender, desde a oxigenação, passando pela frequência cardíaca, pelo movimento e pela avaliação cognitiva. Nós já temos ferramentas para isso e elas precisam estar agora conectadas nas nossas plataformas de prontuário e de atendimento à distância, para que a gente não perca nenhum dado do paciente e que a gente possa, a partir do reconhecimento dos dados funcionais, melhorar a oferta do serviço digital. Mas também colaborar para capacitação,
para uma prestação de serviço mais ampla, para entender melhor qual é a infraestrutura que nós precisamos, mas para a gente buscar soluções inovadoras que me permitam atender o paciente onde ele vive, dentro da realidade dele. E ele virá para o serviço sempre que precisar, mas ele não será perdido nem esquecido quando ele tiver alta. Esse é o sonho que a tecnologia nos traz e que, a despeito da tristeza dessa pandemia, parece que nos ajudou a acelerar com uma realidade que a gente já começa a ver desenhada dentro dos nossos centros de reabilitação. A gente não pode nem ficar feliz, não pode nem comemorar com alegria essa virada de chave, porque a gente ainda está vendo a tristeza e a incrível frustração que os pacientes têm quando eles saem daquela fase inicial. Então, para satisfazer as necessidades do paciente desde o momento que ele está nas UTIs, o suporte ventilatório, a imobilização prolongada, tudo isso precisa que já tenha uma equipe trabalhando dentro do atendimento inicial, que acaba sendo uma enfermaria de alta complexidade e algumas vezes desemboca numa UTI. Mas a necessidade de reabilitação continua. E aquilo que foi prevenido para que não houvesse tanta deterioração, não pode ser simplesmente dito para o paciente, muito bem, agora até logo você vai para casa. A gente precisa continuar. E aí é que as coisas começam a ficar um pouco mais claras para todos nós. A necessidade de continuidade da reabilitação para pacientes COVID e para pacientes não COVID. E é isso que eu acho tão interessante nesse momento, como reflexão. Nós vamos trabalhar sempre com os pacientes que não são COVID, equilibrando as decisões, baseado no risco da infecção, cuidando muito mais no que a gente chama de isolamento de contato, mas sem perder de vista o impacto na interrupção do tratamento, o impacto que tem para a pessoa o distanciamento e os riscos de piorar o quadro funcional do paciente. Mas a gente tem que pensar no risco dele vir. E tem como equilibrar isso, mudando os horários, procurando horários onde o transporte não é tão adverso, estimulando o paciente que tem a possibilidade de vir com o filho, com o cuidador, para que essa seja uma estratégia adotada pela família. Também contemporizando alguns atendimentos feitos pelo modelo da telesaúde, telemedicina, telereabilitação, e outros fazendo presenciais. Se o paciente vem menos vezes, eu posso, inclusive, propor que ele passe mais tempo no centro. Nos nossos centros, a gente consegue dar ao paciente o conforto de ter uma refeição para que ele possa passar um período maior. Então, essa lógica vai vendo que nós vamos ter que construir um outro modelo para os nossos atendimentos de reabilitação. Talvez menos visitas, mais a orientação que se segue a cada visita ao centro de reabilitação, para que o paciente tenha, para que a gente tenha certeza que o paciente guardou todas as recomendações, todas as orientações foram incorporadas. E, naturalmente, contrabalançando o que realmente tem que ser feito presencialmente e o que pode ser feito à distância. O que o papel do atendimento, o papel da nossa reabilitação no atendimento ao Covid nos traz como certeza, né? A certeza desse novo normal, aonde nós vamos ver as recomendações para o fortalecimento da reabilitação no sistema de saúde se cristalizarem. Porque não dá mais para entender um serviço de alta complexidade que não tenha reabilitação em todos os seus níveis. Nós temos que integrar os serviços de reabilitação aos níveis primários, secundários e terciários dos sistemas de saúde. Essa é uma recomendação muito forte. Nós vamos garantir a disponibilidade de uma força multidisciplinar de trabalho em reabilitação em todos os níveis de atendimento. E garantir que os serviços de reabilitação estejam disponíveis tanto nos serviços ambulatoriais, que estão na comunidade, quanto nos hospitais. Mas o que é mais importante é garantir que os hospitais incluam unidades especializadas em reabilitação para pacientes com necessidades complexas
e em regime de internação. Porque esse paciente, por exemplo, com Covid, ou um paciente que teve AVC por conta do Covid, ele vai precisar de um maior tempo de internação, mas não deve ser nas unidades de alta complexidade. É melhor que ele esteja numa unidade preparada para a reabilitação. É preciso sempre recursos financeiros. E os serviços de reabilitação precisam estar incluídos no seguro-saúde, na medicina privada. O serviço privado, o sistema privado, precisa oferecer o mesmo que os serviços públicos já oferecem. Aqui a gente vai vendo que o marco da reabilitação dentro do sistema de saúde, pensando as normas da OMS, vão sendo rapidamente ajustados. Quando nós estamos falando em unidades especializadas ou a reabilitação especializada de alta intensidade, ela fica dirigida para pessoas com necessidades de cuidados complexos, que afetam múltiplos órgãos, múltiplos domínios. São pacientes em estado agudo ou pós-agudo, ainda em condições críticas, e, portanto, o serviço tem que ser prestado por profissionais altamente capacitados em unidades hospitalares de alta ou, no máximo, média complexidade. Um paciente que sai de um transplante cardíaco e que teve um AVC, ou um paciente que teve um trauma crânioencefálico. Então, precisa realmente de uma série de complexidades para você poder tratar esse paciente. Cresce no nosso país os modelos que os americanos já adotaram e que aqui no Brasil, felizmente, vem sendo traduzido por grupos de grande cuidado e de trabalho de muita qualidade, que são os cuidados de transição. Os cuidados de transição, que é uma norma muito clara dentro do modelo, tanto do modelo inglês quanto do modelo americano, começam a se desenhar no nosso meio. O hospital que nós temos é um hospital de cuidados de transição. O paciente agudo, não crítico, que nós vamos investir para que ele recupere o máximo do seu potencial funcional, num período de tempo que a gente chama curto, porque não são unidades de longa permanência, são hospitais, são cuidados realmente de transição. As unidades hospitalares são de baixa complexidade, mas a intensidade do tratamento é muito alta, exatamente porque eu posso ter o paciente sendo estimulado o tempo todo e trabalhando com profissionais, com equipes de reabilitação muito treinadas. Então, esse modelo, que há 10 anos atrás parecia que era alguma coisa só da área pública, porque estava dentro do nosso modelo do SUS, do modelo da rede Luci Montoro, mas esse modelo da rede Luci Montoro foi também pensado a partir das boas experiências da BBR lá no passado, quando ela internava, a Isabel pode lembrar disso, e até da rede Sara Kubitschek. Então, não era tão novo assim. Nós apenas adaptamos à necessidade atual de conhecimento, de modernidade tecnológica. Hoje, nós estamos vendo uma rede de hospitais de transição, de clínicas de transição. O Rio de Janeiro tem uma notável, que é a Place, que parece que também tem unidades em Niterói. Nós aqui em São Paulo temos uma rede muito boa, gerenciada por um grupo de médicos de primeiríssima linha, que é a Relief. Temos também a Humana Magna. Existem outras, eu estou falando de algumas, fico até com medo porque existem outras. E o que a gente vê é que esses pacientes ganham muito no tratamento, o que nós já víamos no sistema da rede Luci Montoro, ganham muito no tratamento e voltam para casa mais preparados para esse primeiro passo para a alta. Esse cuidado de transição, talvez no futuro, tenha inclusive provedores específicos, provedores seguros, porque ele vai se tornando tão importante no modelo de família que nós temos hoje, no modelo de atendimento que nós temos hoje, que alguns pacientes preferem estar internados, quase todos preferem estar internados nesses locais, onde a convivência com a família é mais ampla, para sair mais preparado para uma atividade, para uma vida realmente plena na sociedade, né? Mas nós precisamos também da reabilitação integrada à atenção primária. E é esse o foco aonde nós ainda perdemos muito, né? A atenção primária é o primeiro ponto de contato para o ingresso do paciente no sistema e para a volta dele quando ele sai
do atendimento. É nosso ponto de referência e contra-referência. E ele cuida, ele faz a gerência da linha de cuidados. E ele tem um objetivo claro, é a manutenção, é a prevenção permanente, manutenção da condição funcional. A linha do ABC, que foi editada recentemente pelo Ministério da Saúde, ela já tangenciou essa questão da importância da linha de cuidados. E nós queremos todas as pessoas, isso não é um marco da reabilitação, é um marco dos direitos humanos, integrados à comunidade. Algumas dessas atividades é possível que necessite de supervisão. Alguns pacientes podem precisar de supervisão para a vida toda, mas essa supervisão é à distância. Ela não pode interferir de maneira que o indivíduo não tenha uma vida plena na sociedade. E é isso que o movimento Covid-19, essa pandemia que está se transformando num marco de mudança, está nos mostrando como é que nós vamos construir ações que signifiquem garantir todas essas medidas, inclusive de participação social, para que os pacientes possam voltar rapidamente, sem discriminação, sem medo de que as pessoas no entorno estejam sendo infectadas e que eles possam efetivar o compromisso de ensinar para a sociedade a mudança que todos nós precisamos considerar. Quando a gente fala das considerações e sobre as mensagens claras, a gente poderia ler um texto como esse ou falar o que parece tão claro, né? Nós precisamos de uma mobilização permanente da comunidade de reabilitação para que os recursos estejam disponíveis. Nós precisamos de um olhar da sociedade para que se entenda de maneira clara, indiscutível, de que é a saúde do outro que me faz também ter saúde. Nós precisamos que todos tenham acesso aos mecanismos de prevenção, de promoção da saúde e de cuidados. Porque quando a comunidade adoece, somos todos nós que estamos em perigo. Talvez uma lição que essa pandemia nos traz é a importância que o outro tem na nossa vida. As doenças infecciosas nos ensinaram isso na epidemia da poliomielite anterior aguda. Deram um novo recado na época da AIDS. E agora elas voltam com um discurso muito claro. Ou nós cuidamos de todos, ou ninguém sobreviverá. A reabilitação 2030 é uma chamada muito forte. E ela poderia se incorporar a esse momento. Isso foi feito em 2017, mas está de novo tão vivo como se tivesse sido escrita agora. Nós precisamos de forte liderança e políticas públicas, nós precisamos de planejamento e implementação da reabilitação em nível nacional e subnacional. Nós precisamos integrar a reabilitação definitivamente no setor de saúde. Quando a gente fala integrar, significa recursos financeiros. Nós temos que garantir a cobertura universal da saúde, nós precisamos de uma reabilitação abrangente e nós não podemos esquecer as tecnologias assistivas. A alegria de poder dar um andador, dá não, porque ninguém dá nada, é direito do paciente, do andador, na cadeira de rodas, na cadeira de banho, na hora que esse paciente chegou no hospital numa condição tão difícil e que agora está voltando para casa, não tem preço, não tem preço. Vamos trabalhar, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável nos protege de forma abrangente, né? Quando nós estamos falando saúde, bem-estar, boa saúde e bem-estar para todos, em todas as idades e em todos os lugares, nós estamos falando, vamos cuidar de todo mundo para que todo mundo cuide de nós. Fique em casa, nós estamos aqui para que vocês fiquem em casa. É uma outra leitura, né? Vamos cuidar de todo mundo para que todo mundo possa cuidar da gente. Obrigada. Espero ter atendido a esse convite maravilhoso que a Patrícia me fez. Professora Linamara, muito obrigada pela excelente palestra. E agora eu vou convidar a nossa querida professora Isabel Maior, médica fisiatra, professora aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro.
uma grande lutadora e batalhadora desde o início, né, da luta da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Professora Isabel, é uma honra, um prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra está com a senhora. Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Com muita felicidade que tenho a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, de um estúdio muito particular, que é o meu próprio quarto. Então, é uma situação nova, fazer uma palestra assim de casa, diferente, né? E quero agradecer ao presidente da academia, professor Hilton Cor, agradecer à organizadora, a nossa acadêmica Patrícia Dafu, todo o seu carinho, todo o seu entusiasmo que traz para cada uma dessas atividades, para a qual ela nos impele a participar. A Patrícia já está chegando naquele ponto que ela já não convida, ela simplesmente manda a gente trabalhar, né, Helena Mara? É mais ou menos por aí. E quero saudar meus companheiros de mesa, a professora Helena Mara Riso Batistella, que eu conheço desde tantos anos atrás, que não tem mais conta, né, de tantas atividades que fizemos em conjunto, e continuamos na mesma luta, e o professor Paulo Ribeiro, grande amigo também da área de medicina do trabalho, com quem tenho também, em diversas ocasiões e eventos dividido manifestações, palestras e outras atividades. Enquanto a professora Helena Mara nos dava essa aula excelente, não existe outro termo para definir, viu, Helena Mara? Muito boa mesmo, que nos enche de esperança, que eu acho que é essa grande mensagem que você nos traz. Nos enche de esperança e talvez nos remeta, me permitam, já que o meu tema é um tema que ficou bastante aberto, ele ficou como direitos e reflexões dentro das perspectivas e possibilidades da saúde das pessoas com deficiência e a Covid. Nós temos que ter aqui a esperança de que esse sistema proposto pela Organização Mundial da Saúde, reforçado pela OPAS, que tem já a maior parte de sua possibilidade implementada no Estado de São Paulo, na rede Lúcio Montoro, como aqui nós vimos, não é realidade no Brasil. E isso nos preocupa. E eu acho que talvez a minha primeira reflexão, que está diretamente associado aos direitos humanos, aos direitos das pessoas com deficiência e aos direitos daquelas pessoas que se tornarão nossos pacientes a partir da Covid-19. Nós já sabemos disso, isso foi bem explicado aqui. Com características diferentes que nós estaremos convivendo com essa situação de doença global, não se sabe por quanto tempo, a não ser que venha logo uma vacina, nós teremos uma solução mais prática. Mas ficarão as pessoas com algumas dificuldades funcionais, limitações no seu dia a dia, que precisarão de todo esse atendimento, e o atendimento que terá na equipe de reabilitação e em todos os médicos que trabalham com a reabilitação e os outros profissionais também das nossas equipes, precisa ter esse novo olhar, porque nós vamos estar encontrando uma fisiopatologia diferenciada. Isso já está visto. Mas eu queria voltar um pouquinho antes para poder falar um pouco mais de como as pessoas com deficiência, já que posso falar do lugar do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da cidade do Rio de Janeiro, queria mostrar um pouco de como nós temos visto toda essa situação. Porque hoje, o estado do Rio de Janeiro alcança um número de mortes igual à China. Então, nós estamos numa situação dramática, pode-se dizer. Sem que isso vá nos tirar a esperança. A esperança não pode acabar nunca, mas a consciência e a responsabilidade do que nós estamos vivendo no momento. No momento, nós estamos vivendo a preocupação das famílias e das pessoas com deficiência com a sua própria sobrevivência. Assim como todos estamos preocupados com a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar, e que essa doença não nos acometa de uma forma dramática, e, de preferência, que não passe de uma situação
e possa ser contornada em casa com os cuidados habituais que nós possamos ter por outras viroses. Mas nós sabemos que um determinado percentual de pessoas, a academia não vai ficar zangada comigo, mas nós temos aqui pessoas que já estão naquela faixa etária em que a Covid assusta um pouco mais, né? Perdoe-me. Mas tem muita gente jovem também, para variar, né? Um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, o que fica quando pensamos como em relação aos direitos das pessoas, em geral, é o direito do melhor atendimento. Esse é o direito em saúde. O direito do melhor atendimento, seja ele porque você financia o seu próprio atendimento em saúde através dos planos, ou o atendimento, melhor ainda, que é o Sistema Único de Saúde do nosso país, que lutamos tanto por ele, desde a reforma sanitária, antes da Constituinte de 88 e mais fortemente a partir de 1988, até a consolidação do SUS, com a legislação, a Lei 8080 de 1909. Só os mais antigos aqui viveram isso, mas todos sabem dessa história e sabem da importância que esse legado tem para cada um de nós. Não fosse o SUS, provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui hoje assistindo a esse encontro tão interessante que estamos fazendo, né? O que podemos fazer de melhor? Eu acho que uma das nossas obrigações, médicos que lidamos diretamente com pessoas com deficiência, seja na área da cirurgia, seja na área não só da fisiatria, mas de todas as outras especialidades, a nossa obrigação é valorizar a vida das pessoas com deficiência. As vidas têm o mesmo valor, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal e, obviamente, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada no Brasil em 2008. E lá está dito que, numa situação de calamidade pública, o atendimento às pessoas com deficiência há que ser prioritário. Ele precisa ser chamado, é preciso ter uma atenção diferenciada. E aí surge um leque de situações pelas quais nós poderíamos passar aqui horas correndo, mas não vamos fazer isso. Mas lembrando apenas que muitas pessoas não podem lidar sozinhas consigo mesmas. Precisam do apoio e precisam de cuidadores. E como vocês, acredito que a maioria tenha tido conhecimento, nossa querida amiga, e especialmente ligada ao Grupo de São Paulo, mas a mim especialmente, que é a senadora Mara Gabrilli, com todos os cuidados que pôde tomar e tomou, contraiu a Covid-19 a partir de uma de suas cuidadoras. Infelizmente, a mãe faleceu. Essa moça que atende a Mara contaminou-se, contaminou a Mara, e a Mara está bem. Essa é a ótima notícia que temos aqui para todos. Dina Mara, depois você puxa a orelha dela por mim, por favor, porque ela anda lá fazendo um pouco de eletroestimulação demais, em cima de musculatura com Covid. Não sei. Fica já uma pergunta. Isso pode? Vou deixar essa pergunta aqui, né? Porque pode ser que assim a nossa querida senadora nos escute e tenha um pouco mais de moderação. Mas o que eu quero dizer é que a Mara fez uma série de projetos de lei e apresentou uma série de situações mostrando exatamente essa preocupação. E há poucas semanas, aqui no Rio de Janeiro, tive a oportunidade, através de amigos, conversamos todos, doutor Hilton, a própria Lina Mara, sobre os protocolos de pessoas que poderiam ou não ser escolhidas para ter acesso, se houvesse a necessidade, ao respirador. E surgiu a possibilidade nefasta de que um protocolo viesse a afastar pessoas com deficiência desta oportunidade. E, obviamente, que isso aí é uma questão bioética tremenda, né? É algo que diz respeito não à beneficência, mas ao princípio da não maleficência, que é o atendimento que tem que ser feito com qualidade para todas as pessoas. Então, eu acho que a nossa obrigação é fazer com que os colegas que estão na linha de frente consigam entender melhor quem são as pessoas com deficiência.
São pessoas com limitações funcionais, mas não obrigatoriamente pessoas que têm uma vida de menos valor do que as outras. Eu não fico nem um pouco encabulada de dizer, sendo uma pessoa com deficiência, dizer algo como isso. Porque se eu não fizesse, eu não teria o direito de ser uma militante, uma ativista de direitos humanos. Eu quero sobreviver, obviamente que sim, com boa qualidade de vida, mas quero que aquela pessoa que usa já desde hoje um respirador por alguma lesão mais alta, o outro que tem transtorno do espectro autista, uma pessoa com deficiência visual severa ou não, outra pessoa com deficiência auditiva, a deficiência intelectual e algumas características próprias que podem até fazer com que a doença se desenvolva de uma forma mais grave, mais maligna em relação ao estado dessas pessoas, não pela deficiência, mas por algumas características, algumas de natureza genética e outras de circunstanciais, da própria questão da respiração, de uma certa fragilidade, de alguma comorbidade existente, mas que isso não desanime nenhum médico, nenhum profissional da área da saúde, nem permita que nenhum protocolo faça uma divisão entre aqueles que vão merecer o atendimento e aqueles que não vão. Trago isso porque essa é uma grande preocupação das famílias, das pessoas com deficiência e das próprias pessoas. A outra preocupação sempre é aquilo que nós não fizemos corretamente no momento certo. Nós não temos uma política de cuidadores no país. Não temos essa política em momento nenhum. Me parece que nem em São Paulo temos uma política de cuidadores, né? E na hora em que na maior parte das vezes, obviamente, como as pessoas com deficiência estão entre aquelas mais pobres, nós já sabemos, ou até por uma questão de um pouco de lógica e de cuidado, a palavra cuidado, de cuidar, vem até da coisa mais próxima a você, muitas vezes é a própria família que é a cuidadora. Mas há outras pessoas que os cuidadores são pessoas contratadas, pessoas que vêm até as suas casas para fazer esse seu atendimento. Não obrigatoriamente precisa ser alguém de uma área, por exemplo, como da área da enfermagem, não é isso. Obrigatoriamente não é isso. Pode ser também. Mas os cuidadores, se faltarem, os familiares cuidadores, se esses adoecerem, as pessoas com deficiência estão ao desamparo. Ou contam com uma rede familiar um pouco mais ampliada, ou não tem quem cuide deles. Ou então é muito difícil você fazer a troca. E eu poderia usar até no meu próprio exemplo. A mudança de cuidador não é algo tão simples assim. Porque cada um tem um jeito próprio, tem uma necessidade específica. E precisa ter um grau de confiança entre uma pessoa e a outra, e de bom relacionamento, para que aquelas pessoas sejam cuidadas. Então, eu acho que fica daqui para nós, sabe, Lina Maria, eu acrescentaria já lá naqueles seus slides perfeitos a política de cuidadores. Ou uma política de moradia assistida, que é outra questão que nós não temos. E é um direito, porque está na legislação. E eu não estou aqui sonhando, só estou falando dos direitos previstos na legislação. E me refiro somente, e vou me referir a duas legislações só. A Convenção da ONU, de 2008, ratificada e promulgada em 2009, e a Lei Brasileira da Inclusão, que foi a revisão da nossa legislação. Que, se a gente pensar bem, estava tudo lá na Lei 7853, de 89. Mas, atualizando a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, traz de uma maneira um pouco mais ainda enfática o direito à moradia assistida. Não é a residência inclusiva, tal como foi proposta pelo governo federal há alguns anos atrás, porque é algo muito caro, dispendioso e difícil até de ser feito. É algo que precisa de uma concertação entre os municípios e os estados. Não pode ser uma legislação
que só seja pensada no âmbito federal. Nós precisamos da participação de todos os entes federados, porque isso são políticas públicas que não dependem do governo, tem que se transformar em política permanente, aquilo que nós chamamos de política de Estado, né? Tal como é a saúde, tal como é a educação. E falando ainda em direitos, o principal direito das pessoas com deficiência no momento, pelo qual nós estamos lutando de forma bastante incisiva, é o direito a ter a boa informação. Eu diria que nem nós, profissionais, temos as melhores informações no momento, porque a cada dia nós somos assolados não apenas com notícias falsas, mas também por ainda questões que não estão resolvidas, que não estão totalmente trazidas ainda não é do conhecimento como controlar essa situação toda. Mas, com certeza, se eu preciso de Libras e não encontro a mensagem através do intérprete da língua brasileira de sinais, numa palestra de governo, obviamente que isso é grave. Se eu preciso da legenda e não tenho, também. A mesma coisa da audiodescrição. E lembra-se que nós falamos no início, logo nos primeiros áudios, né, e vídeos, e que ensinávamos ainda a importância do lavar as mãos. E o lavar as mãos, os cegos perguntavam, mas o que tem de diferente no lavar a mão agora da pandemia em relação a como se lavava a mão a vida toda? A diferença é que nós lavávamos muito mal as mãos. E hoje, o lavar as mãos se assemelha muito ao que nós fazemos nos centros cirúrgicos, nas salas habituais, em que lavamos entre os dedos, lavamos todas, lavamos o punho. Mas as pessoas cegas não tinham acesso aos desenhos e às imagens que eram apresentadas. Daí a importância da audiodescrição. Então, o primeiro direito é não ser esquecido. Que a sua vida como pessoa tenha o mesmo valor do que qualquer uma vida humana. Que não seja olhada a pessoa com deficiência como alguém terminal, mas sim como alguém que merece todas as oportunidades de atendimento. E que talvez devesse ser prioridade na testagem, para que nós tivéssemos muito mais condição de, ao fazer com que essa pessoa retorne para casa, ela já tenha uma informação completa de verdadeiramente qual é o quadro. E aqui eu lembro a cada um de nós o quanto se lutou que as pessoas com deficiência não ficassem só para o último grupo da vacinação, não da vacinação de Covid, que não existe, obviamente. Estou me referindo à vacinação antigripal, essa que ainda está em curso. Mas acabou que ficou no terceiro grupo e o Ministério da Saúde não deu resposta satisfatória por que a escolha foi feita dessa maneira. Aqueles que nos acompanham desde o início da luta do movimento das pessoas com deficiência devem estar pensando, mas nós já não passamos por tudo isso antes? Nós não íamos a Brasília e fazíamos reuniões com o ministro tal, com o presidente do INAMPES, presidente do INSS, seja lá quem for, fazíamos. E eu acho que é isso que nós temos que voltar a fazer. Porque foi quando a fisiatria, os médicos de reabilitação se somaram àqueles que são gestores das unidades de atendimento e as pessoas do movimento. E hoje temos conselhos, temos secretarias. Quando nós começarmos a botar a nossa caravana de novo na rua, nós vamos conseguir fazer. O que nós não tínhamos nada naquele passado. A política nacional de saúde da pessoa com deficiência ficou pronta no final dos anos 90, em 99, se eu não estou enganada, e acabou somente por portaria em 2002. Né? Então, veja como as coisas também elas são demoradas. Mas nós trouxemos a concessão das órteses próteses para o Brasil na década de 90, pouco depois da Constituição de 88. Em 93, nós já tínhamos as portarias das equipes de reabilitação e da concessão. Patrícia, me ajude com o tempo, me diga quantos minutos eu não tenho mais. A senhora tem mais 5 minutinhos. Tá bom, muito obrigada. Você está generosíssima. Muito obrigada, Patrícia. Bem,
que mais eu poderia falar sobre essa questão dos direitos e o que as pessoas com deficiência esperam? Não sei se estão informados, mas nada parou no Congresso Nacional. E, nesse momento, por incrível que pareça, nós estamos vivendo, e eu participei de um seminário virtual agora na segunda-feira, para debater benefício de prestação continuada, BPC, que está ameaçado de terminar no dia 31 de dezembro deste ano, por uma questão de veto 2 vezes da Presidência da República, porque houve o aumento. Para quem não se lembra exatamente, o benefício de prestação continuada é um pagamento, uma transferência de renda a famílias muito pobres ou de pessoas com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência, cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Eu faço a conta rápida para vocês, dá R$ 261. E houve, então, uma definição, depois de 20 e tantos anos de um projeto de lei que estava no Congresso Nacional, os congressistas aprovaram, Senado e Câmara, de que esse limite de elegibilidade passaria para meio salário mínimo. O valor que é transferido é 1 salário mínimo, o valor do BPC. Mas o corte de renda familiar passaria, portanto, de 1/4 para meio. Houve uma discordância, a Presidência da República vetou. O veto foi derrubado e a Presidência da República vetou novamente. Então, tentou-se justamente um acordo para que, durante esse ano de 2020, em que aconteceu tudo isso que não se aguardava, não se esperava, permanecesse o limite anterior, né, de 1/4 de salário mínimo, e só a partir de 2021 é que, então, passasse a se utilizar um outro corte de renda de meio salário mínimo. Bem, justos e acordados, foi vetado. E é isso que nós estamos tentando reverter, mais uma vez, seja no Supremo Tribunal Federal, seja em qualquer uma das instâncias, ou mesmo através, que não se pode ter outro projeto de lei tratando da mesma matéria no mesmo ano legislativo. Então, isso precisaria ser de novo tratado dentro da derrubada desse segundo veto, para que as pessoas não percam o direito ao benefício de prestação continuada, já que nós sabemos que as famílias pobres sairão mais pobres ainda. A desigualdade social não diminuirá, ao contrário, ela vai aumentar. O desemprego é maior, todos nós sabemos. E cada vez que a gente diga fique em casa se puder, é desejando que todos pudessem ficar em casa. E tendo a compreensão de que transferências de renda, por exemplo, como essa renda de R$ 600 que está sendo dada agora, inclusive as pessoas que teriam direito ao salário mínimo do BPC, mas estão recebendo só 600 porque pararam as avaliações no momento. E a outra questão que eu falo sobre direitos é o cuidado que nós devemos ter com os direitos que podem ser solapados na surdina. Porque nós, de repente, nós, médicos e médicos de pessoas com deficiência, estamos preocupados com a questão da saúde e da reabilitação e da recuperação. Mas todos os demais itens continuam acontecendo. E, nesse momento, há uma consulta pública aberta sobre o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech é aquele tratado. Marrakech é uma cidade lá no Marrocos, né, como todo mundo sabe. O Tratado de Marrakech diz respeito à questão do livro acessível, o livro para as pessoas com deficiência visual, em outros formatos acessíveis, como preconiza a legislação, e não só para pessoas com deficiência visual, mas pessoas que não podem, por exemplo, manusear o livro comum, precisam de letra ampliada, ou precisam de livro digital para ser melhor trocar as páginas, e outras situações, outros formatos acessíveis para leitura simples,
a transferência de gráficos em explicações, uma série de situações. O Tratado de Marrakech permite. Mas o Tratado de Marrakech ele só cuida de gratuidade. Ele tira a obrigatoriedade do pagamento do direito autoral, como já existia até na Lei de Direito Autoral do Brasil, estendeu isso para o mundo e permitirá que algumas instituições autorizadas façam o livro acessível e possam trocar entre si, entre bibliotecas e entre países também, que tenham aderido ao Tratado de Marrakech. Só que está faltando a participação das pessoas com deficiência nesse momento. Essa consulta pública, cuidado, não se assuste, encerrou segunda-feira, com 30 dias só de duração. Mas não encerrou, porque nós ficamos em cima. E conseguimos. E através de uma web reunião com o Ministério da Cultura, fizemos ver que não era possível que em 30 dias, durante uma pandemia, se fosse decidir tudo sobre o livro acessível, que não se tinha conseguido decidir até agora. E aí prorrogamos por mais 60 dias. Tenho que dizer que houve uma boa fé por parte de toda a equipe técnica do Ministério da Cultura. Foi exatamente no dia que caiu a secretária da Cultura. Só para vocês terem uma ideia de como as coisas acontecem. E o direito e as reflexões que eu trago para nós em relação aos direitos das pessoas com deficiência é que nós não paramos, todos aqueles que estamos nos conselhos e ainda nas organizações, temos essa obrigação de fazer com que nenhum protocolo corte a vida das pessoas com deficiência no tratamento da Covid. Nos prepararmos para termos mais unidades de reabilitação e equipes de reabilitação e orçamento nesta área para a concessão de todos os equipamentos que vierem a ser necessários para a recuperação funcional das pessoas com deficiência, que já estão deficientes e aquelas que se tornarão, pelo menos terão um certo prejuízo funcional depois da Covid, né? E vamos aprender a cuidar de todas essas pessoas. E também todo o restante. Bem, sobre educação, eu deixo para quando a Patrícia fizer a próxima web, aí nós vamos cuidar de falar sobre a educação inclusiva e o que pode vir a acontecer. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora Isabel, pelas magníficas palavras. A senhora já me convidou, né? Ou me intimou também. Vou começar a pensar. Apenas sugerir. Mas, assim, quando me dá uma sugestão, não tem jeito. Sempre me dá aquele gás e aí eu vou e corro atrás, né? É assim mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela participação da senhora, né? É uma honra a presença da senhora aqui conosco. Eu vou apresentar agora o professor Paulo Rebelo, médico do trabalho, nosso acadêmico titular, né, da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Ele é autor de vários livros sobre inclusão de pessoas com deficiência. Doutor Paulo, a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo. É uma honra poder contar com a sua palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, fazer um agradecimento à Patrícia pelo esforço de organizar esse web, porque hoje em dia é uma ferramenta de comunicação que está sendo bastante utilizada, mas que muitas pessoas não dominam. Então, a gente precisa da ajuda aí, principalmente das pessoas mais jovens. Saudar o nosso presidente, acadêmico Hilton Koch, em nome dos demais acadêmicos que estão participando desta vídeo. E os meus colegas de trabalho, alguns dos quais eu já também identifiquei que estão participando. Dizer da alegria enorme que é estar aqui com a acadêmica doutora Linamara Batistella, que é uma referência para todos nós, e a acadêmica doutora Isabel Maior, minha conselheira, orientadora, amiga
e também uma grande referência para todos nós. Coube a mim, então, falar um pouco sobre as questões relacionadas ao trabalho. Inicialmente, aí, aproveitando até o gancho da doutora Isabel, pedir desculpa por não ter sido possível disponibilizar os recursos de áudio e descrição e a janela de Libras, porque, infelizmente, isso tem que ser debitado aí da nossa precariedade e do nosso amadorismo nas transmissões. Mas, enfim, a gente está consciente de que isso é um problema, né? Queria aqui declarar que não existe conflito de interesse e que essa apresentação ela não necessariamente é a opinião das instituições e associações às quais eu estou vinculado. Com relação ao trabalho da pessoa com deficiência, eu gostaria aqui de trazer algumas premissas que são muito importantes, né? A primeira delas é que as exigências de formação e titulação do cargo, assim como as obrigações trabalhistas, elas devem ser contempladas. Existem até algumas flexibilizações, mas as exigências de titulação e as exigências do cargo têm que ser cumpridas. Que as pessoas com deficiência, eles podem desenvolver as atividades laborais, desde que elas tenham as condições e os apoios necessários e adequados a essa participação. Claro que algumas condições necessitam de gastos vultosos, necessitam de equipamentos específicos, mas na maioria dos casos são adaptações e apoios bastante simples e que podem ser realizados na maioria dos locais de trabalho. Também é importante a gente deixar claro que não há trabalho específico para determinada deficiência, nem tampouco a condição de deficiência é a priori uma contraindicação para o trabalho, tá? Não tem isso de dizer, não, porque esse trabalho é um trabalho que é adequado para pessoas com surdez ou para pessoas... Não, qualquer trabalho, desde que seja dadas as condições, ele pode ser realizado. Também é importante frisar que a avaliação é sempre personalizada e específica para aquele trabalhador, naquela atividade, referente àquele contexto e ao momento da avaliação. Então, essa avaliação não pode ser uma avaliação por tipo de deficiência ou por tipo de atividade. Ela tem que ser considerada as peculiaridades e as características de cada indivíduo, de cada local de trabalho e de cada atividade a ser desenvolvidas. E frisar que as barreiras podem ser definidoras da incapacidade para o trabalho. Muitas vezes o que impossibilita não é o trabalho em si, não é a condição que é propiciada no local de trabalho, mas sim a dificuldade de transporte, a dificuldade de ter um assistente, a dificuldade de ter um serviço de saúde que possa prover cuidados médicos, que possa prover prótese, órteses. Então, muitas vezes, a barreira é que impede o trabalho. O acesso
ao trabalho, então, ele se dá em 3 modalidades. A primeira é a livre iniciativa do trabalho como autônomo. Então, a própria pessoa com deficiência busca uma oportunidade de trabalho e exerce essa atividade. E esse é um grupo que, no momento, é particularmente vulnerável, porque muitas vezes houve a interrupção do seu ganho. São pessoas que não têm os apoios associados ao emprego formal. Então, nesse momento, é um grupo que tem que ter um olhar diferenciado. A segunda modalidade de colocação é a colocação competitiva, na qual a pessoa busca uma oportunidade de trabalho em igualdade de condição com as demais pessoas. Nesse caso, temos que deixar claro que a Lei Brasileira de Inclusão garante que, mesmo ele tendo buscado aquela oportunidade de trabalho sem utilização de cota, ele permanece com o direito de acessibilidade, do fornecimento de tecnologia assistiva, de adaptação do trabalho, enfim, tudo aquele que está assegurado aos indivíduos com deficiência. E, por fim, a colocação pelo preenchimento de cota, que foi garantido pela Lei 8.213 e que estabelece o número de vagas em função do número total de empregados daquela instituição. Gostaria de chamar a atenção que, na Lei Brasileira de Inclusão, existem vários direitos que estão garantidos, como a prioridade de atendimento, tá? Não só agora na condição de pandemia, mas em condições normais, provisão de suporte de atendimento individualizados, né? Respeitando aí as necessidades específicas daquele indivíduo e da sua deficiência, e aí inclui questão de tecnologia assistiva, adaptação do trabalho, os apoios ambientais, o uso de facilitador. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa. Oferta de aconselhamento e apoio no seu trabalho. Realizações de avaliações periódicas, porque algumas das deficiências, em especial aquelas que são de caráter evolutivo, precisam ser reavaliadas e muitas vezes as adaptações, os apoios precisam também ser modificados. E a própria pessoa, ela também progride na sua carreira profissional. Então, à medida que ele progride na sua carreira, tem novos desafios, novas atividades, novos ambientes de trabalho. Também é garantida a articulação intersetorial de políticas públicas, né, e a possibilidade de participação em organizações sociais. Então, a pessoa com deficiência, tá, alguns confundem a questão da deficiência com incapacidade. A deficiência não é uma doença e nem implica necessariamente em incapacidade. A deficiência também, por si só, ela não garante o acesso ao emprego em processos que visam o preenchimento de vagas, tá? Tem que atender também às exigências vinculadas ao cargo e à função.
Na avaliação para o preenchimento de cota, existem critérios que são critérios médicos e critérios que são critérios legais, de acordo com a legislação. Então, na avaliação da pessoa com deficiência, é importante que se tenha em mente qual é o propósito. Se o propósito é para o benefício de prestação continuada, se é para preenchimento de cota de emprego, se é para aquisição de veículos adaptados ou com liberação de impostos, se é para obtenção do Vale Transporte. Então, cada um tem um substrato legal que vai balizar essa avaliação. Também a obrigatoriedade do empregador de atender tanto a questão de acessibilidade quanto do trabalho adaptado, dos apoios, tá? Independente de ter sido admitido por cota ou não. E pessoas que foram admitidas no trabalho antes da lei de cotas, tá? Ou que foram admitidos pela livre concorrência, elas também podem, a qualquer momento, desde que haja interesse e concordância, e que se atendem aos critérios legais, também constar da cota do seu local de trabalho. Com relação à Covid, né, nos grupos de risco, nós vimos, então, que existem várias condições que foram classificadas como sendo condições de risco, né? Pessoas com restrições respiratórias, dificuldade nos cuidados pessoais, condições autoimunes, idade superior a 60 anos, doenças associadas e pessoas em tratamento de câncer. Então, as pessoas com deficiência podem ou não serem parte dessas populações de risco. Então, não há a vinculação como grupamento de risco apenas pela condição de deficiência. Depende do tipo de deficiência, dos comprometimentos que esta pessoa tem enquanto indivíduo, independente da sua condição de pessoa com deficiência. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, também lançou aí uma cartilha falando a respeito das pessoas com deficiência e doenças raras, né? E lá também deixa claro que apenas por ser uma pessoa com deficiência não significa que essa pessoa tenha uma vulnerabilidade maior ao vírus da Covid-19, né? Essa pessoa pode se enquadrar no grupo de risco, tá? Se ela tiver, por exemplo, aí uma restrição respiratória, uma dificuldade dos seus cuidados pessoais ou ser portador de uma condição autoimune, né? E que o cuidado deve ter um cuidado especial aí, principalmente aquelas pessoas que precisam de cuidadores, atendentes pessoais, equipes de home care. E aí eu chamo a atenção pessoas que têm, por exemplo, um comprometimento respiratório severo, que depende de uma série de profissionais, de fisioterapia, de médicos, de cuidadores,
E essas pessoas, então, como aumenta muito o número de contatos, elas ficam particularmente suscetíveis, porque a possibilidade de ter uma contaminação é maior, principalmente se são pessoas que não vivem no mesmo domicílio e têm que se deslocar pela cidade. Então, nós temos que atentar para a dificuldade de adaptação para o trabalho no sistema de home office, porque muitas vezes a pessoa faz o seu trabalho porque tem uma tecnologia assistiva, tem um trabalho adaptado, tem pessoas que auxiliam e muitas vezes em casa essas tecnologias, essas adaptações não são possíveis, né? Isso então limita o trabalho, né? E o retorno dessas pessoas ao ambiente de trabalho, agora nós já estamos aí discutindo condições para o retorno, também tem que levar em consideração, porque pessoas com comprometimento intelectual podem ter dificuldade de entender as novas regras que estão sendo adaptadas nos ambientes em geral e também nos ambientes de trabalho. Então, que eles voltem numa segunda etapa ou terceira etapa de retorno, porque aí já terá um número maior de pessoas dominando essas novas regras, esses novos comportamentos. Pessoas com deficiência visual, que também vão ter dificuldade para as novas sinalizações. Muitas vezes, por exemplo, vai ser estabelecido fluxos nas escadas, corredores, utilização de elevador. Então, tem a necessidade de uma reconfiguração de mapa mental e para isso tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter uma equipe, né? E, como as demais pessoas, vai ser necessário, então, atender a essas novas regras de convívio, aos novos comportamentos que passaram a ser adotados. Queria agradecer aí o convite da academia e da Patrícia e, finalizando, dizer aí para a Isabel, Lina Mara, que no momento eu também estou particularmente motivado a discutir as questões ligadas aos assistentes pessoais nos ambientes de trabalho, porque essa também é uma situação bastante crítica, como não há legislação, não há regulamentação, cada local adota uma conduta, cada local tem uma maneira de abordar essa situação e, além das dificuldades todas que a Isabel falou, de você ter que trocar um assistente pessoal, de você ter que adaptar as pessoas à necessidade de uma pessoa com deficiência, a gente ainda tem todas as limitações e condições do mundo do trabalho, né? As questões de responsabilização, de ter uma pessoa presente ao local de trabalho, os riscos de acidente. Então, também esse é um ponto que é bastante vulnerável e que a gente tem que ter uma atenção aí um pouco maior. Gostaria de agradecer a atenção de todos e estou aí à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Paulo Rebelo, por essas palavras muito esclarecedoras para todos nós. E agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, professor Hilton Có, para que ele possa fazer o encerramento desse nosso encontro, né, virtual. Perdoe algumas falhas que aconteceram, mas a tecnologia não é uma ferramenta que
que eu domino, estou aprendendo, né? Mas vocês podem ter certeza de que foi tudo feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu queria mandar, aqui eu vou tirar um pouquinho da formalidade, mas eu queria mandar um beijo muito grande no coração de vocês, desses palestrantes maravilhosos, do nosso presidente, de todos os participantes que estão aqui até essa hora, no dia de hoje, nos ouvindo. Mas eu tenho certeza de que esse tempo que eles dispensaram para estar aqui conosco vai trazer muito conhecimento, trouxe muito conhecimento para todos eles e nos estimula cada vez mais a lutar, né, para a inclusão, para o trabalho da pessoa com deficiência e o trabalho da reabilitação no nosso país. Professor Hilton, mais uma vez, obrigado, e a palavra está com o senhor. Uma boa noite. Foi muito bom mesmo. Eu estou muito feliz que tenha dado certo essa organização que a Patrícia fez, os convidados, as palestras. Eu acho que a academia fez um grande evento hoje. Falo que é um grande evento porque a gente ficou um tempo longo, né, sem ter possibilidade de fazer os eventos. O último evento a Patrícia organizou lá na Santa Casa. A gente tem um evento, o João Lindolfo, de Brasília, que estava programado, tem o do Renato Battaglia. Então, a gente já estava com os eventos programados, mas por conta do vírus foi impossível que se fizesse presencial. Mas isso deu tão certo, foi tão legal, que eu acho que a gente pode continuar. Podemos continuar. Agradecer muitíssimo a Lina Mara, foi muito bom. A Lina Mara fala muito bonito, muito bem, é bonita, tudo isso funciona muito bem. A Isabel, uma querida pessoa, foi professora comigo no departamento de radiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, casou com do melhor residente que a gente teve do Fundão. Então, são muitas histórias, né? E o Paulo Rabelo, que está me devendo até hoje ainda ser o professor de Medicina do Trabalho lá da PUC. Mas ele vai ainda ser, antes de eu deixar de ser decano. Então, gente, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, queria dizer que tivemos 46, 47 pessoas presentes aí no nosso grupo, né? E mais uma vez, só de emoção, dizer que duas colegas que passamos 6 anos juntos em Pelotas, elas assistiram hoje, são fisiatras e que também me encheu de emoção. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.